Nós vamos conversar com a nossa querida Maria Eduarda e entender melhor sobre esse assunto, porque ela é psicóloga e ela vai nos ajudar, não é verdade? Sim, como Seja eu puder. bem-vinda. Obrigada. Estava dizendo para ela feliz ano novo, ainda estamos praticamente na segunda semana, né? Na segunda semana, na primeira quinzena, e ela ainda não tinha vindo para o nosso programa. Seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Nós vamos falar sobre essas metas. No início do ano, todo mundo gosta de dizer, esse ano eu faço. Esse ano eu mudo, esse ano eu começo. Isso acontece muito? Muito. Por que será que isso acontece tanto? É uma mudança de ciclo, né? A gente acha que não fizemos no ano anterior, então surgiu muito isso nas redes sociais. Os problemas desse ano vamos deixar para janeiro. Aí eles querem ter metas, mas as metas de verdade têm que ser realistas. Tem que ser realistas. Não tem que ser aquela meta que tua mente, fica ali falando que vai fazer, mas tem muita gente que de verdade chega até o mês de fevereiro. Sim. E nada de meta realista. Sim. É muito comum isso acontecer por conta das metas não serem realistas, né? Vem com uma meta que tá longe de ser alcançada, tá longe de você visualizar ali dentro do seu contexto, porque as metas realistas é um conjunto de objetivos que se relaciona com a nossa capacidade, com os nossos recursos, com o nosso contexto atual, a situação atual que você está vivendo. Então, se você pega e coloca metas que você nem consegue visualizar ali nesse contexto, realmente fica mais difícil de ser alcançada. Pronto, então nós vamos chamar a atenção das pessoas, porque olha, dados indicam, presta atenção, que cerca de 80% das resoluções do ano novo são abandonadas até o mês de fevereiro. Quer dizer, as pessoas até tentam chegar até fevereiro. Como a gente pode ajudar essas pessoas a fazer com que essas metas aconteçam? A gente fala muito de... Uma das metas que as pessoas costumam colocar na mente é de exercício físico. Sim. Olha, no ano passado tive vários problemas, esse ano eu vou chegar lá. Mas a gente sabe que metas não são só essas, né? Sim. Então, o nosso cérebro, ele é programado para viver a estabilidade. Então, ele está acostumado com aquela rotina mais tranquila, onde ele já sabe o que vai acontecer. Então, quando você começa a colocar essas metas que não são tão realistas, ele se assusta, né? Porque o nosso cérebro, ele está realmente acostumado e programado à estabilidade. Se você começa a mudar isso com muita intensidade, aquela mudança drástica, Ele não consegue acompanhar. Ele não consegue acompanhar. Ele acha que ele precisa se defender dessa atitude que está acontecendo porque ele está se sentindo ameaçado. Peraí, o que está acontecendo? E aí a gente precisa fazer. Como que a gente pode ajustar e para melhorar essas práticas? Você vai mudando gradualmente, né? Vamos aqui começar pela segunda-feira. O que eu posso fazer hoje? O que dá para fazer amanhã? Indo devagar, para que ele acompanhe. Maria Eduarda, sabe que você tocou num assunto que eu acho que nenhum profissional ainda tinha tocado nesse assunto e nos faz enxergar por que muita gente coloca a nossa mente como vilão. Porque também a gente leva muita informação para dentro dessa cabecinha. Sim. Por exemplo, olha só o que você falou e que de uma certa forma pode ser uma grande ajuda para quem está em casa agora assistindo o programa. De repente, sua mente, ela fica embaralhada com tanta informação que você leva para cá. Então você diz, a meta é, vou fazer tal coisa que eu não fiz no ano passado, vou ler mais livros, vou fazer mais exercício físico. É muita informação que você coloca aqui dentro. E aí, nesse exato momento, olha o que você falou. A sua mente, ela foi programada para ficar ali... Estável. Então, quando chega essas muitas informações, o que ela começa a fazer? Não, peraí, quem vai mandar em você sou eu. Sim. Vou começar logo a colocar você aqui para entender o seguinte, você não vai começar segunda-feira, não. Porque eu tenho tais coisas para resolver aí com você. Isso. E aí, de uma certa forma, isso vai criando uma certa... tira para lá do que eu disse que ia fazer? Isso, vai bloqueando essas atitudes, né? Porque se você coloca essas metas, eu falo muito isso em sala com os alunos, a gente está aqui pela Uninasal, e o período passado alguns formaram, né? E eles já ficaram assim, o que vai acontecer? Como é que eu vou fazer para iniciar o período de trabalho? Eu falei, não, então calma, vocês vão primeiro dar entrada no conselho de vocês, o que vocês vão
se programar para fazer e não ficar na ansiedade de que tem que sair logo para trabalhar, né? Isso também é uma meta para eles, mas se você conseguir ter uma regulação emocional, que é onde você consegue entender o que eu tô falando, né? Que é de dar tempo pro meu cérebro entender e eu também entender que ele precisa de um tempo, aí eu vou conseguindo dar passos gradualmente, né? Devagar, até eu chegar naquele objetivo. Então pronto, a primeira dica para quem está assistindo o programa agora, você tem muias metas. Então é se organizar com elas. Isso. O que você pretende fazer primeiro? Seria mais ou menos isso? Isso, a prioridade. Né? Prioridade. A prioridade e aquilo que está mais próximo de você. Né? Tipo, aqui eu posso te pedir, tem como você me arrumar um microfone? Aí a gente consegue, é rápido, é mais real para o ambiente. Seria diferente se eu te pedisse uma tesoura, por exemplo. Onde que a gente ia achar essa tesoura? Então ela está mais distante do seu contexto atual e da situação em que a gente está aqui inserido. Pronto, assim é o cérebro. Então eu teria que primeiro criar toda uma situação para irem buscar essa tesoura e chegar até você. Assim funciona o cérebro. Sim, exatamente. Nossa, gente, que interessante. Tá aí algo que eu achei muito legal. Então, assim, vamos então dizer para quem está em casa, entender que muitas vezes você deixa de fazer aquilo que você queria fazer porque tem muitas metas e não é assim de qualquer jeito que você vai colocar elas em prática. Então, muitas pessoas então deixam de levar essas metas para acontecerem, seja nesses 6 primeiros meses ou até mesmo durante o ano, porque tem muita informação. Sim. Então elas têm que realmente ter mais cautela, mais calma. Isso, organização primeiro. E o que eu sempre indico é isso, se organize, realmente usar o papelzinho ali, como essa imagem está mostrando. A maioria das pessoas não fazem isso, né, Maria? Fica mais na mente, então assim, isso vai se perdendo, a cobrança acaba aumentando, porque eu falei que ia fazer isso, não lembrei de fazer, então tem que ter esse hábito de realmente fazer a listinha, de planejar. Uma planilha mesmo. Exatamente. Você sabe que quando você fala assim, se torna mais leve e é bem mais agradável? Porque assim, todas as vezes que eu coloquei as minhas metas profissionais no papel e até mesmo as minhas contas, o que eu tinha que fazer, eu terminava o dia em paz. Isso. Sabia? Sim. E essa prática de definir, fazer o checklist, né? E você consegue se organizar dentro dessa... Não se culpar. Não se culpar. E quando você chega no final do dia e conseguiu cumprir aquilo que você tinha se comprometido, gera autoestima, a sua qualidade de vida, o bem-estar realmente muda. Então é por isso que a gente sempre aconselha começar com as metas realistas. E se você tiver algo que é muito grande para aquele momento, você vai começar ali de baixo realmente, do que dá para fazer hoje, que vai me ajudar a chegar lá naquele objetivo no futuro. Então são as metas realistas, né, que você traz aqui pra gente. E aquela história de procrastinar, né? Sim. Geralmente as pessoas fazem isso, talvez porque se sentem muito perdidas diante de tantos compromissos. Exatamente. E a procrastinação, diferente da preguiça, né, que existe essa distinção, é falta de regulação emocional. Então eu procrastino aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, mas o meu cérebro ele não entendeu ainda como a gente vai fazer, porque ele está entendendo que o esforço que você está dando para ele talvez não traga muita recompensa. Então ele se acomoda. E é angustiante. E é angustiante. Nossa, gente. Então assim, vamos então ter práticas mais realistas. Como a gente precisa primeiro entender, olha o que a professora acabou de falar. Primeiro você tem que entender que o seu cérebro, ele não suporta pressão demais. Essa é a palavra certa. Essas mudanças extremas que as pessoas costumam dizer que vão fazer, se tornam mentirosas. Sim. Né? E às vezes eles até querem realmente fazer, só que a gente também precisa saber como fazer, e o nosso cérebro ele pode nos ajudar, mas ele também tem um tempo dele também. Ai, vamos parar de chamar nosso cérebro de mentiroso, né? A mente mente. Não é que ela mente, você que coloca as práticas nela. Ela se torna mentirosa porque tu que tá sendo mentiroso. Tu que tá enchendo tua cabeça de muita informação. Exato. Ah, olha, vejam só, nunca foi tão bem explicado uma informação como hoje. Então, por exemplo, vai ler um livro,
Começa pelo primeiro capítulo, lendo pouquinho. Não precisa você querer mostrar para os outros que você pode ler um livro, a metade de um livro, para dar mais satisfação para os outros e não dar essa satisfação para você. Mesmo. Exatamente. E é uma das coisas que eu gosto de pontuar essa leitura, começa 30 minutos. Sim. Né? Tem uma prática que é mindset, que é a mente configurada, onde você consegue colocar determinados tempos para tarefas que você vai fazer. Então, se você está se sentindo desregulado emocionalmente, eu tô com preguiça, né? Preguiça é uma emoção. Então, eu vou passar aqui 30 minutos curtindo essa preguiça, mas quando meu despertador tocar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, você está configurando a sua mente, dando tempo para ela sentir aquilo que a gente sente que é normal, e depois você se configura e vai fazer o que tem que ser feito. Nossa, muito legal. Eu acho que a gente não só falou de metas reais, como a gente está falando dos cuidados que você tem que ter com a sua mente. Exato. Então, assim, às vezes você deixou tanta coisa para fazer e não deu para fazer no ano de 2024, que você tá mais para dar satisfação para os outros do que para si. É verdade. E aí você começa a colocar, não, esse ano eu vou fazer isso. E não tem coisa pior do que você não iniciar algo e ainda vir as críticas. Por quê? Porque a gente dá mais satisfação para os outros do que para si. A gente costuma querer agradar mais os outros, não vai agradar ninguém e ainda vai se sentir mal. Vai se sentir mentiroso, vai se sentir uma pessoa que está procrastinando, vai achar que tá doente, às vezes nem é. Tudo é uma questão realmente de time. Isso, sim. Né? Sim, sim. Muito bom. Gente, conversar com a Maria Eduarda passa uma leveza. Acredito que seus alunos devem amar. E levando essas informações também. Então, assim, só pra gente finalizar, eu queria que você, mais uma vez, desse uma dica para quem está em casa. Você que vai iniciar suas metas nesse ano de 2025. Primeiro, escrever tudo, planilha. Isso, planejamento é o primeiro passo para você ter esses objetivos alcançados. E depois você ser realista, né? Sentar, planejar e ver o que você realmente tem ali no seu contexto atual para você colocar em prática, para não sofrer as frustrações. As metas realistas, elas diminuem a frustração, né? Enquanto as metas que são muito altas acabam aumentando a ansiedade, aumenta a procrastinação, porque você está vendo ali no seu contexto que você não está conseguindo fazer o que você se propôs. Então, fazendo metas realistas, você vai alcançar o seu objetivo sem frustrações nesse ano. Bom. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem o meu Instagram, que é psic Maria Eduarda. Muito bom. A gente quer agradecer sua presença, Obrigada. Tá? Um abraço para todos os seus alunos, tá bom? Muito obrigada, Que foi um em prazer. 2025, assim, você coloca esses jovens aí para colocar as metas bem realistas. Isso. Não é isso? Praticar de verdade, né?